Olá, eu sou o Paulo Riga do Tecnoblog e este é o Lenovo Vibe A7010. O Vibe A7010 estreou no mercado em dezembro de 2015, foi o primeiro smartphone com a marca da Lenovo a chegar ao Brasil e, para sua estreia, a Lenovo apostou numa faixa de preço intermediária de R$ 1.299, que é uma faixa de preço que a Motorola se dá muito bem com os Moto X. O Vibe A7010 traz alguns recursos diferenciados na faixa de preço, como os alto-falantes reforçados, tem um leitor de impressões digitais na traseira, algo que a gente não costuma ver nesse segmento, e tem um hardware bem interessante. Vale a pena? Eu testei o Vibe A7010 nas últimas semanas e você confere as minhas impressões nos próximos minutos. Vem comigo! O design do Vibe A7010 não tem nada muito sofisticado, ele é todo de plástico, pintado, mas isso não é ruim. Ele não parece um smartphone barato. Ele tem a curvatura que a gente conhece dos aparelhos da Motorola, que não é uma curva tão acentuada, mas ajuda um pouco na ergonomia do aparelho. O Vibe A7010 é um aparelho grande, com uma tela de 5 polegadas e meia, umas bordas em volta da tela não são tão pequenas assim. São dois alto-falantes na frontal, um LED de notificações bem discreto ali do lado da câmera frontal e um sensor de impressões digitais na traseira, que é um posicionamento adotado também por alguns outros smartphones do mercado, como o Nexus 6P. Essa posição é interessante porque, como seu dedo já vai ficar ali mesmo como apoio para o smartphone, facilita na hora de segurar o aparelho. Então você pega o aparelho do bolso, coloca o dedo ali, ele já detecta que você colocou o dedo, liga a tela e desbloqueia o aparelho para você. Claro que não dá para desbloquear o aparelho facilmente se ele estiver sobre a mesa, então você vai ter que ou pegar o aparelho ou desbloquear usando um padrão, um PIN ou uma senha, mas enfim, não dá para ter tudo. O som do Vibe A7010 é altíssimo, são dois alto-falantes e ele tem um software Dolby Atmos para fazer equalização e tem uns efeitos de som também que melhoram a experiência de áudio. É claro que você poderia obter o mesmo resultado com outros players de música, outros equalizadores, mas o software da Dolby já faz isso de maneira bem eficiente, faz isso com um toque só. O software da Dolby ele é bem intuitivo e ele vale para todo o sistema, então você não depende de um aplicativo que suporte nem nada do tipo. A tela de 5 polegadas e meia tem um painel IPS LCD, a resolução é de 1920 por 1080 pixels, o que já virou padrão nesse segmento. Tem um brilho altíssimo, dá para ler a tela sobre a luz do sol tranquilamente. Tem um contraste bacana e um nível muito bom de preto dentro do que a gente espera de uma tela IPS. Então, alto-falante bom, tela boa, significa que nós temos um bom smartphone para consumir conteúdo, dá para assistir a filmes e séries numa boa, tocar um funk bem alto no metrô e jogar. Quanto ao software, a Lenovo trouxe um software relativamente enxuto. Infelizmente ainda é o Android 5.1, a atualização para o Marshmallow deve ficar para os próximos meses, e é uma interface limpa, só que a Lenovo fez mais modificações do que algumas fabricantes como a Sony, por exemplo. Então tem algumas alterações na central de notificações para suportar os recursos diferenciados do Vibe A7010, como o ícone da Dolby, que vai direto para o aplicativo da Dolby, tem uma área segura, que cria uma área separada protegida com senha, onde você pode restringir o acesso a alguns aplicativos e os dados ficam isolados do resto do sistema. E tem economia de energia, inclusive tem um recurso de economia de energia definitiva, onde você tem acesso ao telefone, contatos, SMS e dá para escolher mais 3 aplicativos simples, tipo calculadora, agenda, relógio e rádio, para colocar na tela inicial preta. Essa economia de energia definitiva funciona bem quando você está desesperado, tem 5% de bateria, não tem nenhuma bateria, nenhuma fonte de energia por perto, então, e você precisa do smartphone ligado para receber alguma ligação importante, enfim, funciona bem. Com esse recurso ativado, a bateria demora mais ou menos uns 8, 9 dias para descarregar. Sim, eu testei. Então esse recurso serve como uma emergência. O menu de configurações ele é todo alterado para chamar os recursos de controle de permissão, sensor de impressões digitais e até uma programação para ligar ou desligar o Android em horários pré-definidos, algo que é bem comum em smartphones com processador da MediaTek. Uma coisa típica de fabricantes chinesas que tem também no Vibe A7010 é o suporte a temas. Então é um recurso que tem na Xiaomi, tem na Huawei, tem na Asus, que na verdade é de Taiwan, mas enfim, é quase China, vai. E tem na Lenovo também.
De modo geral, não é um software que vai agradar os totalmente puristas ou os fãs da Motorola, que preferem a interface totalmente limpa do Google, mas é um software bem cuidado. O Vibe A7010 tem um hardware equivalente ao Moto X Play, tem uma tela de boa qualidade, tem até leitor biométrico e alto-falantes duplos. Então, como é que ele consegue ser mais barato do que o Moto X Play, né? Onde que a Lenovo economizou? Para mim, a Lenovo economizou na câmera. A câmera faz um trabalho ok, com bastante iluminação natural. Ela tem uma resolução de 13 megapixels, na frontal tem uma câmera de 5 megapixels. A câmera traseira com boa iluminação tem uma definição das imagens bastante razoável. A gente vê um filtro de sharpening, de nitidez meio estranho às vezes, mas dá para passar. Não é um smartphone top. Os pontos claros e escuros da foto ficam bastante equilibrados, ou seja, o alcance dinâmico da câmera é bem bacana e o nível de ruído é controlado. Em ambientes internos, a câmera já começa a aumentar bastante o ruído e a nitidez vai embora. E já à noite, a câmera do Vibe A7010 é só um quebra-galho. Você não vai conseguir fotos impressionantes, tecnicamente, em termos de definição ou de ruído, né? Começam a aparecer alguns borrões, o ISO aumenta bastante, vai para 1500, 1600, enfim, não é uma boa câmera para usar à noite. Não é uma câmera ruim, mas você consegue câmeras bem melhores, como por exemplo a do próprio Moto X Play, nessa mesma faixa de preço. E vamos falar de hardware. O Vibe A7010 tem um processador MediaTek MT6753, que é um chip intermediário de 64 bits. Ele tem 8 núcleos Cortex A5 III de 1,3 GHz. Não é nada muito diferente do que a gente vê nos outros smartphones intermediários, que costumam contar lá com o Snapdragon 615. A diferença é que o MT6753 ele é totalmente assíncrono, e a MediaTek faz questão de dizer aos quatro cantos que ele é um octa-core de verdade, porque ele ativa os núcleos sob demanda. Então, se você está executando uma tarefa extremamente simples, sei lá, o smartphone está em modo em standby, ele só ativa um núcleo. Quando você vai, à medida que você vai abrindo aplicativos mais pesados, jogos mais pesados, ele vai ativando os núcleos sob demanda. Então, pode ter 3 núcleos ativos, 5 núcleos ativos ou 8 núcleos ativos. Todos eles rodam na mesma frequência. Nos outros, o que acontece é que normalmente tem um grupo de núcleos de alto desempenho e um grupo de núcleos de economia de energia. Então, eles costumam ativar os núcleos de 4 em 4, o que do ponto de vista energético e de desempenho não é a opção mais interessante. Aliás, a bateria dura muito bem. No meu dia de uso típico, né, de 2 a 3 horas, ouvindo música por streaming no Spotify no 4G, 1h30 de navegação na web, e-mails e redes sociais, também pelo 4G, tudo com brilho no automático. Deu para passar o dia inteiro, das 9 da manhã até as 10, 11 da noite. Ainda restavam algo entre 45% e 60% de bateria no final do dia. Então é um smartphone que vai tranquilamente durar o dia inteiro de uso intenso para a maioria das pessoas. Ele tem 2 GB de RAM, são 32 GB de armazenamento interno, dá para colocar um micro SD para expandir a memória e dá para rodar jogos com boa qualidade. O Dead Trigger 2, com os gráficos no médio, roda de maneira bastante fluida. Asphalt 8 e Real Racing 3 não engasgam, apesar de não terem uma taxa de frames tão impressionante assim, mas eu fiquei meio incomodado com alguns engasgos do Vibe A7010 durante o uso normal. Depois de um tempo ele começa a demorar um pouco para abrir aplicativos, às vezes a alternância entre um aplicativo e outro demora um pouco para acontecer, é meio chato, não deveria acontecer em um smartphone desse porte, em um hardware desse porte. O MediaTek MT6753 é um processador muito bom, a GPU é uma Mali T720 MP3, que também é uma GPU bem decente para essa faixa de preço, então provavelmente é uma questão de otimização de software. A Lenovo já soltou algumas atualizações de software desde que o Vibe A7010 chegou ao mercado, mas eu não percebi grandes mudanças em relação a isso. Na maior parte do tempo, o Vibe A7010 é um smartphone fluido, ele tem animações rápidas, mas ele pode sofrer em alguns momentos. Para saber mais sobre o aparelho, ler a conclusão e uma comparação com outros smartphones da mesma faixa de preço, dá uma olhada no review completo no Tecnoblog. Até a próxima, tchau tchau!